Boa tarde. Hoje a nossa palestra foi com o nosso companheiro Gilberto. Ele falou sobre ação e reação. Gilberto, a fatalidade é uma realidade, porque se eu firo com ferro eu serei ferido. Se eu mato alguém, eu terei de ser morto. É verdade que a fatalidade é uma realidade? Nós confundimos muito o direito de justiça. Por isso que Deus é justiça suprema, em razão de nós termos que compreender os processos que nos levam a esses infortúnios durante as nossas relações em existências pretéritas ou futuras, nós sabemos como vai ser. Então nós não temos o direito de matar, até porque nós não fomos criados para gerar o mal. Nós temos sim que aprender a como atravessar por isso, a como enfrentar isso. E o nosso modelo de guia Jesus deu um exemplo bem natural sobre essas questões. Não tinha débito com ninguém, mas em algumas cidades ele foi afastado. Do seu grupo familiar, os irmãos não queriam que ele ficasse lá porque achavam que ele era maluco. Em outros momentos ele foi expulso do ambiente que ele estava tentando pregar. E o final, para nossa alegria e bem-estar, ele deu exemplo de que não se tem o direito sobre a vida de outrem, ou não se deve usar o olho por olho e o dente por dente, porque não é bem assim. E como a natureza ela é acolhedora, se nós percebermos isso, você não vê uma estrutura no meio da natureza tentando retirar o que o outro é, o que ele tem. Pode haver até uma transformação, se formos analisar fisicamente, a água fica ali no pé da montanha e daqui a um tempo vai ficando arenosa e aquela montanha se desmancha, mas vai recompor outro espaço. Aquela dureza, aquele monolito foi tratado suavemente pela água que a cortou, atravessou e passou para outro canto. Ao mesmo tempo, maltratamos a água, colocamos sujidades, ela mergulha em espaços profundos, passa por rochas e depois ela volta resplandecente de forma vaporizada para gerar nuvens e refrescar nossas cabeças com chuva, ou no leito de um rio, onde nós vamos ver os peixes, os animais se refrescando, nós mesmos tomando banho. Então a natureza nos ensina um processo do retorno. O retorno não deve ser dado da mesma maneira que nós recebemos, mas só nós alcançamos isso quando adquirimos o padrão da consciência. Então, direito não é justiça. Há uma confusão enorme. Inclusive, a lei de César cria-se alguns direitos que eles são parciais. Um grupo é bem ajustado, bem tratado, e outro grupo não. Se pertence àquela casta, tem determinados benefícios. Se não pertence, também não tem. Nós vemos isso na divisão humana do trabalho, dos títulos, das posições. O trabalhador da iniciativa privada, o trabalhador da iniciativa pública. Ainda é uma lei de direito mais defeituosa para atender interesses. Quando nós perdemos o interesse e nos tornamos servidor, nós não vamos atrás do direito e sim da justiça. Se o outro nos tira a vida, possivelmente ele estava adoentado, não entendeu o que estava acontecendo e tentou se livrar de nós. Nós não morremos, ele atingiu apenas o corpo. E aí, dependendo da nossa consciência, vamos estar bem do outro lado, inclusive amparando aquele que foi o nosso algoz. Mas se nós não tivermos compreensão e formos em busca desse direito de César, que é olho por olho, dente por dente, bateu, levou, nós vamos querer perseguir aquele que por um ato insano de desconhecimento, de ignorância, cometeu um ato desavisado. Então, no Livro dos Espíritos, a partir da questão 103 em diante, ele vai dando a classificação das ordens, diz, não são eminentemente maus, nós não fomos feitos maus, mas existe em nós algo que é o desconhecimento, pode ser chamado de ignorância. Agora, ao longo do tempo, por ignorância, ficamos recalcitrantes em práticas delinquentes e neste momento chega uma hora que por amor ou pela dor nós vamos tentar sair dali, porque há um prazo de validade para essas situações comprometedoras da nossa evolução. Gilberto, por que Deus permite a desproporcionalidade? Uma pessoa comete um crime, comete um erro, machuca alguém e mesmo assim ela é perseguida durante 200 anos. Nós encontramos isso na doutrina espírita, porque o castigo nem sempre é proporcional ao crime cometido. Deus é justo, é bom, e é de uma justiça e de uma bondade que nós humanos ainda não temos compreensão. A nossa escola, numa pergunta que Kardec faz na obra basilar, que é o Livro dos Espíritos, nós podemos na humanidade entender Deus? Eles dizem não. Podemos compreender? Eles dizem não, porque vos falta um dom. Nos falta um dom. E nós vamos demorar muito para alcançar esse dom, que no próprio Evangelho chama de talentos. Alguns têm um talento, outros têm 2, outros têm 5, e outros têm mais do que isso. Então vamos falar dessa proporcionalidade. Há uma situação no universo
que é padrão de energia. Nós somos energia, conglomerados de átomos, aglutinados em nós, conforme a maneira que nós pensamos e sentimos o existir. Então, de acordo com a nossa maneira de sentir, de pensar e de agir, nós vamos ter a proporção, ou o pagamento da nota promissória, podemos dizer assim, a curto prazo ou a longo prazo. Então, o débito que nós criamos vai depender de nós mesmos. Não foi Deus que criou 200 anos de perseguição entre dois seres, 150 anos de dificuldade, 1000 as criaturas que estão há 1000 anos aí. Mas foi Deus que infligiu aquilo? Não. É o nosso processo de compreensão da nossa existência. Porque a vida é uma só, não se tem duas vidas. Tem momentos que eu estou na vida material e outros momentos eu estou na vida real. Há momentos que eu estou na vida ilusória, que é no corpo da carne, aqui é só ilusão, a traça, a ferrugem corrói tudo, e o ladrão nos assalta, o egoísmo, a soberba, a vaidade. Mas há momentos que nós estamos na consciência plena, que é o mundo das realidades, que é o mundo espiritual. É a nossa pátria verdadeira, que um dia chegaremos lá e não retornaremos mais aqui. Mas nesse processo como é que eu vou encurtar esse débito? É semelhante ao trabalhador. Se eu tenho uma dívida com o banco, eu posso chegar lá, tentar negociar com o gerente, da maneira em que eu digo, olha, o meu salário é tal e eu vou pagar em 12 meses, 24, 36, 50 meses. Em outros momentos, eu vou chegar lá, conversar com o gerente, olha, eu estou fazendo hora extra, eu quero que você reduza os juros, porque agora eu vou pagar tantos montantes da dívida. Deveria tanto, vou pagar 60%, dá para baixar aí? Então é esse processo no campo do sentimento. À medida que eu compreendo as relações do mundo que eu criei, porque nós aqui criamos, com o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir. E essa estrutura sentimental, essa energia, essa vibração, altera a sintonia, as afinidades e simpatias entre seres que se degladiam começam a desaparecer. Porque, como diz aí uma fala comum, que muita gente acha que é besteira, mas é verdadeira, que é popular, quando um não quer, dois não brigam. Então, se eu quero pagar um débito, a primeira coisa que eu faço é buscar a mansuetude dentro de mim e a humildade perante o próximo. Se eu for manso de coração, eu vou conseguir negociar essa dívida. E vendo passar 200, 300, 500 anos culpando Deus por estar sofrendo há muito tempo, eu tomo de conta da minha vida, torno sujeito das minhas ações, porque eu sou artífice da minha imortalidade. E o Evangelho nos ensina para a gente ter a tranquilidade de ser um bom construtor daquilo que nós queremos para nós mesmos. Então não há privilegiados nem prejudicados. Há aqueles que escolhem atalhos e aqueles que escolhem o caminho do bem. Para terminar, uma última pergunta. Nós não somos perfeitos, cometemos inúmeros erros. Mesmo assim, encontramos pessoas que nos ajudam aqui na Terra e no plano espiritual. Isso não é contrário à lei de ação e reação, já que encontramos tantas pessoas boas no nosso caminho? Eu vou usar o exemplo do nosso cotidiano, tá? De uma forma bem direta. Quando um bebê nasce, toda a família cerca daquela criaturinha, troca a fralda, dá banho, acompanha o dentinho, evita que ele caia no berço, segura nas mãos para ele começar a andar e depois começa a dar os primeiros brinquedos, se preocupa com a qualidade do brinquedo e vê se não tem peça que ele vai engasgar. Numa determinada idade já dá um brinquedo maior, uma bicicleta com rodinha, se tirou a rodinha, acompanha segurando ali no selim para ver se não cai, fica na porta, na calçada, vigiando por onde está andando e aí sucessivamente. Ora, se nós, imperfeito que somos, pegamos os seres do nosso núcleo familiar que Deus coloca para a gente ajudar no processo evolutivo e temos os cuidados de cercá-los para não cair, para não se machucar, procuramos no mercado o melhor alimento, o melhor médico para fazer o atendimento, a melhor escola para a sua formação e ficamos preocupados na certa idade, quem são os amiguinhos, tem alguma fase da vida que eles procuram uma família, quer ficar o final de semana na casa daqueles amigos, quer a família espiritual deles, ficamos sempre cheios de dedos para cuidar daquele ser. Nós que somos imperfeitos fazemos isso? Imagine Deus que é amor, os espíritos puros, as escolas cristãs chamam de anjos, arcanjos, querubins, serafins, guardiões, espírito protetor, anjo guardião, vão cuidar também. Nós estamos na infância da humanidade, para se entender de uma forma bem direta, como se fosse um bebê chegando na família ou no universo que Deus criou. Saímos do maternal, que era o mundo primitivo, e estamos agora na educação infantil, que é o mundo de provas e expiações. Vamos migrar para o ensino fundamental, o ensino médio e depois iremos para o ensino superior. Vamos ter sempre alguém cuidando de nós, porque eles são muito mais amor do que nós somos ainda. Atualmente nós gostamos, mas cercamos nossas crianças de todo carinho
de todo o afeto. Inclusive filhos até de outras pessoas. Quando eles não estão presentes, num parquinho, num clube, nós ficamos atentos procurando onde é que os pais estão, já protegendo aquela criança. Nesse processo, o ser amor que nós somos se faz manifesta em nossas ações. Imagine os guardiões de Deus, os seus arquitetos, arcanjos, serafins, querubins, espíritos puros, benfeitores sobre nós. Então, sim, como cegos que somos, seremos sempre amparados, porque o amor divino não quer que nós venhamos a cair. Agora, é lógico, como existe a lei do livre-arbítrio, Deus e os irmãos que nos protegem respeitam essa lei. E eles sempre dizem assim seja. Se eu levanto no dia irritadiço, preocupado, chateado, com raiva de mim mesmo e de todo mundo, eles dizem assim seja. Se eu acordo feliz da vida, gratidão por ter dormido bem, ter sido protegido pela espiritualidade e ter a vida em boas condições para ir para o meu trabalho, eles vão dizer assim seja. Então, vou ter a vida conforme eu quero. Então, esse aspecto, né, de que há maltratos e outros que não merecem, não é bem assim. São as idades de nós, enquanto espíritos, que vamos sendo amparados ou vamos deixar, como faz os pais na bicicleta, rodar com rodinha ou sem rodinha, deixar de usar fralda, começar a passear com a mochila nas costas, deixar acampar, até a gente conseguir assar voo e poder caminhar com as próprias pernas, ou seja, com a consciência plena do que somos nós para Deus, nesse infinito abissal que Ele nos deu como herança. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós.